Nessa noite, no culto, crescendo na graça e também na nossa identidade em Cristo, eu gostaria de compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor, qual realmente é o nosso objetivo como cristão, para realmente crescermos e continuarmos firmes na graça. Como a palavra pode nos dizer, nós somos uma nova criatura em Cristo quando nós aceitamos a Cristo. E para começar, eu gostaria realmente de comentar um pouco do propósito que nós temos como cristão e trazer um pouco o contexto também do mundo, como que a identidade do mundo ela foi afetada, Então, quando nós pensarmos no contexto do trabalho, no contexto pessoal, no contexto do dia a dia, quando você vai se apresentar, você fala, meu nome é Michel, eu trabalho na área administrativa, eu trabalho, tenho meus familiares são da região daqui de São Paulo. Então, você apresenta a sua identidade. E essa sua identidade, ela te identifica para dizer quem você é, Quando nós pensamos assim, será que a nossa identidade é somente isso? Será que a nossa identidade é só condiz o nosso nome, a nossa profissão, a nossa família, as nossas atividades que nós fazemos no dia a dia? Ou será que existe algo mais, Nós, como cristãos, nós entendemos que a nossa identidade ela tem algo a mais, ela está ligada ao propósito e ao chamado que Deus tem em nossas vidas, Então, quando nós, eu vou voltar um pouco, a partir daqui do versículo de Gênesis 1, 26 e 27, que nós vamos entender o contexto de como que a identidade do ser humano ela foi impactada pelo pecado e como que ela impactou a toda a criação do ser, toda a criação que Deus fez. Então, em Gênesis 1, 26 e 27, a palavra nos diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Então, quando nós vemos na Bíblia que Deus ele já criou um propósito, Ele criou o ser humano para ser a imagem e perfeição exatamente do que Deus se apresenta. Então, quando Adão e Eva estavam no jardim do Éden antes do pecado, existia perfeição. Eles foram criados exatamente à imagem e semelhança do Senhor. Não existia pecado, não existia doenças, não existia nada que impedia eles de ter uma comunhão, uma relação com Deus. Mas nós podemos ver que em Gênesis 3, 6 e 7, quando Deus falou, de tudo vocês vão poder comer, mas da árvore do bem e do mal vocês não vão poder comer. A Bíblia nos fala assim: vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradava aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e fizeram folhas de figueira. Então, a desobediência ela já trouxe uma consequência. Aquilo que era a perfeição, a imagem perfeita que Deus tinha criado no ser humano, ela veio realmente a ser impactada por essa questão da desobediência de Adão e Eva. Então, ela viu realmente que as palavras que o inimigo lançou no coração dela, elas eram uma palavra de enganação, falando que ela teria conhecimento, que ela teria conhecimento do bem e do mal, que ela seria como Deus, mas isso tudo era enganação do inimigo. E nós podemos ver que em Gênesis 3, 9 a 11, que Deus chamou Adão e disse: onde está? E ele, ouvindo soar a voz do jardim, disse: eu temi porque estava nu e escondi. Então, aquela relação, se nós imaginarmos no dia a dia, a relação, vamos imaginar um pouco como que era a relação de Adão e Eva antes da queda do pecado. Eles caminhavam com Deus, eles tinham plena comunhão com o Espírito Santo, eles tinham plena comunhão com Deus de caminhar no jardim. Mas quando o pecado veio, Deus lhe perguntou: aonde você está? E eles tiveram medo, Então, quando o pecado veio ao mundo, ele já criou uma separação. Aquilo que era uma comunhão passou agora a ser medo. Aquilo que era a glória de Deus sendo representada passou a ser vergonha. E aquilo que era a própria identidade de Deus sendo revelada através de Adão e Eva, agora nós podemos ver que eles estavam buscando a sua própria identidade. Eles estavam buscando o que era bem para si próprio. Então, nós podemos ver que realmente o propósito de Deus ele já foi realmente modificado e ele não foi... Não perseverou realmente conforme o que Deus tinha, que era a perfeição, que era a santidade,
E nós podemos acompanhar através da Bíblia, conforme nós vamos acompanhando em outras passagens bíblicas, que o pecado, uma vez que ele entrou no mundo, ele começou a aumentar cada dia mais e mais. Quando nós vemos em Gênesis 6, 5 a 6, a Bíblia nos diz assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos do coração era má continuamente. Também em Gênesis 6, 11 e 12, a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se de violência. E viu Deus que a terra estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho diante da terra. Então, foi passando de geração em geração, e o pecado ele começou a se aumentar mais e mais. Começou a se aumentar mais e mais, que Deus teve que preparar o dilúvio, realmente, para poder tirar toda aquela geração perversa que já estava se afastando do Senhor. A identidade que Deus tinha planejado para o ser humano, a identidade de santidade, a identidade de perseverança na presença de Deus, ela foi cada dia mais e mais se distanciando da presença do Senhor. Ela foi se distanciando do propósito inicial do Senhor. E nós podemos ver também que o ser humano, ele tentou começar a se rebelar e ter independência de Deus, né? Então nós podemos ver em Gênesis 11, 4, nos diz assim: edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos um nome, para que não sejamos parados sobre a terra. Então a torre de Babel, o que o ser humano tentou fazer? Ele tentou unir para realmente ter um nome diante da terra. Ele tentou chegar até os céus diante de Deus, mas tentando fazer isso com as obras humanas, tentando fazer isso com as próprias mãos, não para glorificar a Deus, não para exaltar a Deus, mas para exaltar o próprio ser humano, tentando unir realmente uma desobediência que realmente eles tinham ali no propósito que Deus tinha, que era realmente a comunhão com Deus, né? E nós podemos ver também em Ezequiel 16, 49 e 50, que nos diz assim: eis que a maldade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado, e se surpreender fizeram ali abominações diante de mim, portanto as tirei dali. Então passou, né, realmente a gente vê Adão e Eva caindo no pecado, Caim, né, e realmente matando o seu irmão. A gente vê também a consequência da rebelião na época de Noé, a gente vê a consequência também da rebelião realmente de Sodoma e Gomorra. E aqui também, né, nesse exemplo de Sodoma e Gomorra, a gente pode ver que a humanidade lá já chegou num ponto de depravação que Deus chegou até a destruir uma cidade, por questão da desobediência que a humanidade já estava chegando. Então, além de eles terem toda, né, o pecado e toda realmente aquela questão moral, né, e sexual que eles tinham de rebeldia contra Deus, eles nunca se esforçaram para ajudar ninguém, eles nunca se esforçaram para fazer o bem para que eles necessitavam. Então realmente Deus trouxe um juízo sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. Mas aí nós perguntamos, será que nos dias de hoje é diferente? Será que nos dias de hoje, no mundo que nós vivemos, a situação ela melhorou? Com toda a tecnologia, nós podemos ver, né, que o mundo ele tem cada dia mais e mais, né, realmente conquistado a ciência, conquistado o conhecimento, mas nós vemos que a humanidade ela continua exatamente igual. Se nós podemos ver até muitas vezes pior. Em 1 João 2,16 nos diz: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Então nós podemos ver que realmente desde Adão e Eva, o pecado ele vem alastrando, ele vem trazendo a condenação para o mundo, ele vem trazendo morte, ele vem trazendo a violência, ele vem trazendo a desobediência, né, realmente aos propósitos de Deus. E se a gente comparar, né, os dias de Noé, a gente já vê que na verdade eles eram amantes de si mesmos, indiferente ao sofrimento humano. Nos dias da Torre de Babel, as ideias que o homem era o centro de tudo, né? Então eles estavam tentando construir e realmente colocar o homem no centro de tudo. Nós podemos ver isso também nos dias de hoje. A tecnologia, né? Hoje muitas vezes as pessoas confiam muito mais na tecnologia, muito mais na ciência do que na fé. Igual a Sodoma, busca pelo prazer fora do casamento, hostilidade contra os valores bíblicos. Então nós podemos ver que realmente o mundo está caminhando realmente de mal a pior. Não é porque passa uma geração, porque passa uma segunda geração, e cada dia mais e mais o pecado tem controlado o mundo, né? Mas nós podemos ver na palavra
em João 3,16, aleluia. A palavra nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então esse mesmo mundo que é escravo do pecado, esse mesmo mundo que hoje ele está realmente sobre, né, a escravidão do pecado, está sobre a desobediência do Senhor, esse mesmo mundo foi o mundo que Deus amou e mandou o seu Filho para nos salvar. Glória a Deus. Nós podemos imaginar a nossa vida. O que nós éramos antes de Cristo, né? O que realmente Deus tem feito em nossas vidas. Então, quando nós entendemos que realmente, como pode dizer na palavra, em Romanos 5,15, a palavra nos diz: porque pela ofensa de um morreram muitos, mas muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Então, por Adão entrou o pecado no mundo, mas também por um homem, que é Jesus Cristo, que Deus se fez carne, ele veio ao mundo para restaurar aquilo que estava perdido. Toda essa consequência do pecado, essas gerações, né, realmente que se afastaram do Senhor, elas estavam caminhando a passos largos para o inferno e não tinha nenhuma salvação, não tinha esperança que realmente um dia elas teriam salvação, porque elas estavam escravizadas pelo pecado. Mas nós agora que somos realmente, né, crentes, nós cremos no poder da salvação de Cristo, nós podemos crer que realmente Jesus Cristo ele veio para salvar e veio para restaurar o que o pecado veio destruir nesse mundo. E a palavra nos diz também que em Isaías 53, de 5 a 6, comentando, né, realmente o que Jesus passou por nós, né? Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, o preço que nós não poderíamos pagar pelo pecado, o preço que o mundo não poderia pagar pelo pecado, Jesus Cristo ele pagou na cruz. É como se você pensasse em uma pessoa, né? Uma pessoa ela cometeu um crime. Ela cometeu um crime, ela tem que pagar o preço, ela tem que ser presa, muitas vezes até por um certo tempo, realmente para poder pagar o preço. O nosso crime, se a gente for fazer o paralelo, ele é o pecado. O pecado ele já veio no nosso DNA, ele já veio na nossa geração a geração até os dias de hoje. O pecado realmente a gente não tem como pagar, nós não temos como pagar o nosso pecado. Mas Cristo ele morreu na cruz realmente para que nós possamos ter a salvação, e ele levou sobre si, né? Então nós podemos ver que ele foi moído por nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz hoje a paz que nós temos em Cristo estava sobre ele na cruz. Então nós podemos ver que Deus ele demonstrou um amor realmente para quem não merecia o mundo. Se nós pensarmos, né, o mundo sobre o domínio do pecado, o mundo que nós vivemos hoje, com tanta violência, com tanta coisa, né, que se afasta de Deus, que blasfema contra Deus, mesmo assim Deus ainda tem chamado nós para realmente buscarmos a sua vontade e voltarmos para a vontade do Pai. Né? E nós podemos ver que a nossa identidade ela começa a ser restaurada em Cristo. Em Romanos 5:1, a palavra nos diz: tendo, pois, sido justificado pela fé, temos paz com Deus, com nosso Senhor Jesus. Então, essa paz que nós sabemos, né, que realmente nós não tínhamos paz, nós vivemos uma vida realmente, muitas vezes, de escravidão ao pecado. Agora Deus ele começa a fazer a justificação. Nós se tornamos justos não por obras humanas, mas realmente pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E nós também podemos agora ser filhos de Deus, né? Em Gálatas 4, 6, 7, a palavra nos diz: e porque sois filhos, Deus enviou ao vosso coração o Espírito de seu Filho, que clama a Papai. Assim já não é mais servo, mas filho. E se és filho, também herdeiro por Deus e Cristo. Então imagina o maior pecador, né? Nós todos pecamos, nós todos fomos destruídos da glória de Deus. Mas agora nós, realmente aceitando a Cristo e aceitando a obra que o Senhor tem feito em nossas vidas, nós podemos ser chamados de filhos, né? Realmente é algo que nós não merecemos. Cristo ele pagou esse preço. E também somos embaixadores do Rei. Então em 2 Coríntios 5:20, a palavra nos diz: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Aonde estivermos agora, né, realmente, se a gente está no trabalho, se a gente está no nosso cotidiano, no dia a dia, na faculdade, nos nossos familiares, nós representamos o Reino.
Aquelas pessoas que nos conheciam e falavam assim, olha, aquela pessoa era, né, realmente um drogado, aquela pessoa era uma pessoa, né, que vivia na prostituição, que vivia no mundo, que não queria saber de nada da vida, mas ela aceitou Jesus e ela começa a representar o reino agora. Então a nossa vida ela começa a ser um exemplo para outras pessoas que realmente ainda não aceitaram Jesus. Elas vão ver realmente a obra do Senhor em nossas vidas. E o contexto da nossa identidade, ela permanece nesse mundo caído. Por mais que Cristo ele veio e morreu na cruz por nós, morreu por nossos pecados, nós ainda realmente vivemos, continuamos nesse mundo caído. E nós temos que resistir à conformidade, né? Então a palavra nos diz em 1 Pedro de 1, 14 e 16, e nos diz, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes haviam na vossa ignorância, mas começando aquele que vos chamou, sede também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito, sede santo porque eu sou santo. O Senhor ele vem restaurar o propósito inicial. Aquele propósito inicial, né, que a gente veio, a gente viu aqui em Gênesis, né, que Deus tinha santidade, Ele queria santidade, Ele queria comunhão, Ele começa a trazer agora para o cristão. Ele começa a trazer para a gente não aceitar a conformidade. O que é aceitar a conformidade? É aceitar os pensamentos humanos, né? É aceitar realmente tudo que o mundo tenta nos ensinar e tenta dizer que realmente a gente pode viver a vida de qualquer maneira, a gente pode viver de uma maneira que não é conforme a palavra do Senhor. E a renovação também da mente. A palavra nos diz em Filipenses 4:8, quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O cristão ele não deve, né, realmente viver conforme a mentalidade do mundo. O mundo ele tem muita coisa para oferecer. O mundo tem muita coisa que vai distanciar o nosso propósito do Senhor. Mas quando nós meditamos na palavra e quando nós meditamos nos propósitos do Senhor, nós estamos renovando a nossa mente para não seguir conforme a mentalidade do mundo. E também em Gálatas 5, 22 e 23, que nos diz a reflexão, né, realmente do que o Espírito Santo está fazendo em nossas vidas. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, dignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. O nosso caráter também começa a mudar no dia a dia. Então nós podemos ver que realmente Cristo ele veio para restaurar aquilo que se havia perdido. Nós não devemos nos conformar, nós vemos que o mundo ele está cada dia de mal para pior, né? Nós vemos que a juventude hoje também, ela tem muitas vezes até ficado confusa com tanta informação que o inimigo tenta plantar nos corações, né? E realmente a gente tem falhado muitas vezes na busca, na leitura da palavra. Muitas vezes a palavra que o Senhor quer nos ensinar, a palavra que o Senhor quer realmente nos trazer, é para que nós distanciamos do mundo, que nós distanciamos das coisas desse mundo para que realmente crescer na fé. E Deus, Ele tem um propósito. Se Ele realmente criou todo ser humano, se Ele realmente criou para que nós possamos ser santos, para que nós possamos realmente viver na presença do Senhor, Ele tem um propósito, e esse propósito também é eterno. Eu gostaria de compartilhar para encerrar, em Apocalipse 22, versículo do 1 ao 4, né? A palavra nos diz como será a nossa nova identidade na eternidade, que o Senhor tem preparado para nós. A palavra nos diz, e mostrou-me um rio puro de vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de um outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês a mês. E as folhas da árvore são para as nações. E ali não haverá mais maldição contra alguém, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro de seu servo. E verão o seu rosto e nas suas testas estará o seu nome. Então, conforme nós podemos até louvar o louvor aqui, realmente Deus ele tem preparado uma nova identidade para nós. Aquela identidade que era do pecado, aquela identidade de escravidão do pecado, escravidão do mundo, escravidão desse sistema que tenta controlar, né, realmente afastando nós da presença do Senhor,
Deus, Ele trouxe o seu Filho unigênito para nos salvar, para nos libertar, para realmente curar e trazer libertação, para que nós possamos viver uma nova vida. E essa nova vida, ela é de obediência da palavra do Senhor. Essa nova vida, ela é realmente obedecendo os propósitos que o Senhor tem. E realmente, quando nós imaginamos assim, por que nós estamos vivendo a vida cristã? Por que nós estamos vivendo e dedicando toda a nossa vida para o reino? É porque Deus, Ele tem um propósito maior. Ele tem criado novos céus e novas terras. Né? Então, nós podemos ver que Deus, Ele tem preparado realmente o melhor, né? Realmente para restaurar tudo o que Ele já tinha planejado através de Gênesis e através realmente dos propósitos que Deus tinha eternamente. Então, que nós possamos refletir e realmente pensar, né? Qual a identidade que eu tenho vivido? As pessoas, elas me conhecem, qual é a identidade que eu tenho vivido? Será que eu tenho sido realmente um testemunho fiel a Cristo? Será que eu tenho sido realmente um testemunho fiel à obra que o Senhor tem feito em nossas vidas? E que nossa identidade realmente possa crescer através da graça no dia a dia, para que possamos exaltar e glorificar o nome do Senhor. Amém? Você agradece a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, que Deus venha abençoar a vida do nosso irmão Michel, em nome de Jesus.